Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do verso 1. Em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta. As ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém. Irmãos, numa meditação anterior que nós estivemos aqui, o nosso foco foi proclamar o Senhor Jesus como a porta. A nossa ênfase foi o verso 9, quando Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Nós proclamamos naquela ocasião que Jesus é o único acesso para o reino de Deus. Se nós quisermos desfrutar dos benefícios do reino de Deus, Jesus é o único acesso. E nós vimos que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós adentramos a essa realidade pela única porta, e essa porta é Jesus. E uma vez entrado na realidade do reino, pela porta que é Jesus, nós saímos, nós voltamos para o nosso dia a dia e nós encontramos pastagens, nós encontramos alimento. Porque esse mundo é comparado como um deserto, mas o nosso Senhor Jesus é o nosso maná, Ele é o nosso sustento nesse deserto. Então bendito seja o nosso Senhor Jesus, que nos adentra a realidade no reino e nos alimenta na nossa vida diária. Agora, nesta passagem, o próprio Jesus também se autodenomina como o bom pastor. É muito interessante que ele é o bom e não o mau pastor, porque ele tem um compromisso, um interesse genuíno e verdadeiro pelas suas ovelhas, que somos nós. Ele tem um terno cuidado por cada um de nós. Ele quer cuidar das nossas vidas, e ele não está interessado na nossa lã. É por isso que ele é o bom pastor. E nesse texto que nós lemos, quero aqui, com a inspiração e ajuda do Espírito Santo, destacar 5 pontos em que revelam aspectos em que Jesus é o nosso bom pastor. Então nós começamos ali no verso 2. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O bom pastor é aquele que entra pela porta. Irmãos, Jesus não entra em cena nessa terra de supetão.
como se fosse um elemento surpresa. Mas há cerca de 4.000 anos antes dele ter visitado essa terra em carne, já havia profecias a respeito dele. Já havia profecias do seu nascimento em Belém, o seu crescimento oculto em Nazaré, que ele seria rejeitado pelo seu próprio povo, que ele morreria e que ele ressuscitaria. Então Jesus é um bom pastor que tem credenciais, ele não vem do nada. Então temos aí uma série de profecias que estavam preparando a chegada desse bom pastor. É por isso que Jesus está dizendo, olha, eu entro pela porta. Há muito tempo uma série de coisas já havia sido dita a meu respeito. E dentro de uma série de profecias a respeito do nosso bom pastor, gostaria apenas de ressaltar o Salmo 22, que foi escrito aproximadamente 1000 anos antes da cruz, onde começa lá, Deus meu, por que me desamparaste? E naquele salmo é descrito com tal realidade o sofrimento do nosso bom pastor, aquele que deu a sua vida por cada um de nós. Então esse é um aspecto. O nosso bom pastor é aquele que entra pelas portas. Segundo aspecto, o verso 3. O porteiro abre-lhe a porta. As ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Nós temos aqui um outro aspecto do nosso Senhor Jesus como bom pastor. É Ele quem chama as suas ovelhas. Queremos aqui, irmãos, entender que esse porteiro é o Espírito Santo. Um dia, esse bendito porteiro revelou a nossa condição de pecador, revelou a nossa condição de ovelhas perdidas e também nos revelou o bom pastor. Ele abriu-nos a porta. Ele vem preparando, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. E ele nos revela o bom pastor. Aí depois dessa introdução, o bom pastor sussurra no nosso coração. É um sussurro que ele fez a cada um de nós. Vem e segue-me. Será que nós lembramos aquele dia em que nós rendemos a nossa vida ao nosso Senhor? Foi uma resposta a esse chamado do nosso bom pastor. Vem e segue-me. Então, dessa forma, cumpriu-se 1 Pedro, capítulo 2, verso 25, que diz: éramos ovelhas desgarradas, mas fomos alcançados pelo pastor e supervisor das nossas almas. Então esse é um outro aspecto de Jesus como o nosso bom pastor. Ele nos chama pelo nome, ele conhece intimamente a cada um de nós. Terceiro aspecto, nós temos ali o verso 4. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Temos aqui esse terceiro aspecto. O bom pastor guia as suas ovelhas. Numa outra ocasião, Jesus disse assim: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, sejamos francos e honestos. Como nós precisamos de orientação, de direção para a nossa vida, não é verdade? Qual é a saída? Basta seguir as pisadas do nosso bom pastor. Basta estar próximo a ele, porque quem o segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Em Apocalipse 14:4, fala a respeito da bem-aventurança daqueles que são seguidores do Cordeiro, que vão após ele onde quer que ele vá. Então, irmãos, que realmente o Espírito Santo nos conceda sensibilidade para reconhecer e seguir os passos do nosso bom pastor. Ele é o bom pastor e guia as suas ovelhas. Nesse sentido, se o nosso Senhor Jesus tivesse vindo
dos nossos dias, eu imagino que ele teria dito coisas do tipo: eu sou o bom motorista. O bom motorista se preocupa com a segurança dos seus passageiros e os guia num destino certo. Esse é o nosso guia, esse é o nosso bom pastor. Um quarto aspecto que revela Jesus como um bom pastor nesse texto, nós temos ali na parte B do verso 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude, ou a tenham em abundância. Jesus, o nosso bom pastor, nos oferece vida abundante. Quando éramos ovelhas desgarradas, perdidos nos nossos próprios pecados, mortos em nossos delitos e pecados, nós não tínhamos vida. Então o porteiro fez aquela obra de preparo, nos apresenta um bom pastor, o bom pastor nos chama a render as nossas vidas a ele, e quando nós damos esse passo de fé, nós ganhamos a vida eterna. O nosso mesmo bom pastor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No começo do Evangelho de João, nós lemos: e a vida estava nele, e essa vida é a luz do mundo. O próprio bom pastor nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então este é o benefício que nós temos por seguir esse nosso bom pastor. Ele nos propõe vida abundante. E se nós realmente perseverarmos em segui-lo, rios de água viva fluirão do nosso interior. Irmãos, quero aqui levantar uma palavra de alerta. Se nós não temos provado dessa vida abundante, é porque nós não temos perseverado em seguir o nosso bom pastor. A medida de vida que nós provamos dele é a medida da nossa entrega, é a medida da nossa devoção, é a medida do nosso comprometimento com ele. É verdade que nós temos a vida do nosso bom pastor, mas nós só provamos essa vida em plenitude à medida que nós aprofundamos a nossa intimidade com ele. Então, se isso está nos faltando, se estamos provando alguma sequidão espiritual, que esta manhã nós renovemos a nossa consagração ao nosso bom pastor. E à medida que nós nos consagramos, nós passamos a provar mais e mais profundamente essa vida abundante. E por fim, um quinto aspecto, e tão glorioso e tão grandioso quanto os anteriores, é o verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, nós temos aqui a atitude máxima de demonstração de amor no nosso bom pastor. O nosso bom pastor não é aquele que simplesmente olha para nós e diz assim: olha, eu amo vocês, agora vivam da melhor forma que vocês conseguirem. Ele não é assim. Ele ama e prova o seu amor. E como ele prova o seu amor? Dando a sua vida por cada um de nós. Então, esse é o nosso grande pastor, que tem um amor real, um amor verdadeiro. Ele, na qualidade de grande pastor, ele se humilha como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, são qualidades do nosso Senhor Jesus como o nosso bom pastor. É ele que entra pela porta, é ele que chama as suas ovelhas, é aquele que guia as suas ovelhas, é aquele que oferece vida abundante e é aquele que dá a sua própria vida. E para encerrarmos esse tempo, vamos ler um texto muito conhecido de todos nós, Salmo 23. Vou fazer aqui uma leve adaptação. Em vez do pronome pessoal da primeira pessoa do singular, vou para do plural, porque nós falaremos como corpo, como igreja. Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos faz deitar em pastos verdejantes,
Guia-nos para as águas tranquilas. Renova a nossa alma. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Prepara para nós uma mesa diante dos nossos inimigos. Unges nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas, e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Senhor Jesus, nós agradecemos porque Tu és o nosso bom pastor. E porque o Senhor, como bom pastor, nunca nos falta, então nada nos faltará. Nós agradecemos, Senhor, porque Tu nos guias em passos verdejantes nesse mundo desértico. Nós agradecemos porque quando estamos sedentos, somente Tu sacias a nossa sede nas águas tranquilas que fala do Teu Espírito Santo. Senhor, nós agradecemos por Tua vara que nos defende dos ataques dos lobos, pelo Teu cajado que nos disciplina e nos traz próximo a Ti. Nós agradecemos, Senhor, porque ainda que passemos por tantas tribulações, por esses vales de sombra e da morte, nos ajude, Senhor, a não olhar para o vale, mas olhar para Ti. E dessa forma não temeremos, porque Tu estás conosco. Nós agradecemos, Senhor, porque essa mesa é uma mesa de reconciliação. O Senhor nos reconcilia contigo, que éramos Teus inimigos, e nos reconcilia uns com os outros. Nós agradecemos, Senhor, porque Tu nos unges com o Espírito Santo, e o cálice da nossa alegria transborda, porque Tu és a nossa alegria. Senhor, nos ajude a provar a cada dia a Tua vida em plenitude. Nós agradecemos, Senhor, porque no mundo onde há tanto desespero, a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias. E nós habitaremos na Tua casa, e nós somos a Tua casa, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. E amém.